Graças a Deus. Tá jóia, pastor. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta, né? Aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. Para a gente ir ganhando tempo, para a gente receber tudo que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 12, versículo 9, diz assim para nós: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Diga glória a Deus por essa palavra. Tome o seu assento, meu amado, minha amada. Me preste alguns minutos da sua atenção. Eu quero ser breve para daqui a pouquinho a gente orar também, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aí nessa jornada falando sobre os dons do Espírito Santo. Hoje nós iniciamos, né, a terceira categoria de dons, que é a categoria dos dons de poder, aonde nós vamos ver muita coisa bacana, muita coisa que vai impactar a sua vida. Eu tenho certeza, irmão, que esses domingos têm sido de um destravar sobrenatural sobre a nossa vida, é ou não é verdade? Deus tem falado, Deus tem feito aquilo que Deus tem derramado sobre nós aqui, irmãos. Não é porque somos nós, quando a gente diz isso, irmão, nós não estamos dizendo que nós somos melhor do que os outros, mas de fato, de verdade, é diferente o que Deus está fazendo nesse lugar. É diferente o que Deus está movendo, a forma como Deus está operando, a forma como os céus têm sido abertos cada dia mais sobre nós. Irmãos, e nós somos a igreja de Jesus. O interessante, irmãos, é que quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou para nós uma missão. Ele disse para nós continuarmos aquilo que Ele havia começado. A gente conhece muito bem o versículo 15 de Marcos 16, o tão conhecido ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós conhecemos esse ide, e deixa eu dizer uma coisa para você: o ide é para todos, amém ou não amém? Fala assim comigo: o ide é para mim. Fala assim: o ide não é só para os pastores, o ide não é só para o ministério de louvor, o ID não é só para quem tem um chamado assim, algo. Não, irmão, o ID é para a igreja. Quem é a igreja do Senhor? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. O ID é para a igreja, sabe, irmãos, é independente de cargo, independente de título, independente de função. Todos nós aqui temos um chamado, temos algo a ser feito, temos algo a realizar. Você não é um membro dormente, você não é um membro que está aqui só para ocupar espaço. Assim como num corpo, no nosso corpo, nenhum membro está aqui à toa, nenhum órgão está aqui à toa. Assim também é você no reino de Deus. Jesus te salvou com um propósito, com uma função, algo a você realizar. Então, irmão, nós temos essa missão, e o ID é para que todos sejam usados pelo Senhor. E quando a gente fala dos dons espirituais, irmão, os dons são uma capacitação sobrenatural que Deus dá para a igreja, para que a igreja possa exercer o trabalho de Jesus. Os dons são a capacitação que Deus dá para cada um de nós, para que a gente possa exercer essa missão, exercer esse chamado, exercer aquilo que Jesus colocou sobre a nossa vida. O interessante, irmão, dos dons é que quando a gente aprende a fluir nos dons, o trabalho que a gente faz para o Senhor, não que vai ficando mais fácil, mas a gente vai fluindo mais, a coisa vai acontecendo mais. Eu estava vendo alguém falando sobre derrubar uma árvore. Você pode derrubar uma árvore com um machado, mas você também pode derrubar uma árvore com a serra elétrica, com a motosserra. Pode ou não pode? Qual que é mais fácil, um machado ou a motosserra? Irmãos, e para os dons, quando a gente traz uma aplicação espiritual para os dons, é mais ou menos isso. Os dons é uma capacitação que Deus dá para o crente, irmão, para que ele possa exercer a função que Deus chamou ele para exercer. E nós precisamos entender, quando os dons eles são ativados sobre a nossa vida, as coisas vão fluir mais, o ministério vai fluir, o sobrenatural vai acontecer, e o resultado é muito maior do que se houver a falta dos dons. Por isso que
esses dias, essas temporadas de capacitação, de ativação para a nossa vida é muito importante. Porque, irmão, eu tenho uma visão de igreja que eu acredito que a maioria que tenha. Igreja não é um clube social. Igreja não é um lugar onde a gente vem aqui simplesmente para cumprir uma agenda religiosa. Igreja não é um lugar simplesmente, fui lá na igreja, ouvi uma palavra, ouvi dizer que Jesus me ama, decidi ir lá, me afogar eu lá na água lá, agora eu vou para casa, e assim, tem um domingo por mês que eu venho na igreja, tomo Santa Ceia, e vida que segue. Irmão, isso é religiosidade. Deus nos chamou para muito mais do que isso, amém ou não amém? Deus nos chamou para cumprir, não somente para cumprir uma agenda religiosa, uma agenda eclesiástica, isso é muito pouco. Deus nos chamou para viver o sobrenatural dele aqui na terra. Nós somos os representantes de Jesus aqui na terra, e aquilo que Jesus fez, ele disse que é possível a gente fazer até mesmo obras maiores, só precisa a gente crer. Nós precisamos entender, por isso que, irmão, eu sempre vi igreja também. A Bíblia compara a igreja a muitas coisas, a uma lavoura, a isso, aquilo, compara a igreja a uma noiva. Uma das comparações que eu mais gosto é quando Jesus compara a igreja a um exército. Sabe, irmão, da gente entender que nós estamos numa guerra contra o diabo. O diabo é o nosso adversário e nós somos capacitados por Deus para vencer o diabo na cidade onde Jesus nos plantou. Nós somos capacitados por Deus para vencer o diabo, arrancar as almas que estão sofrendo lá fora. E a igreja, ela também tem esse papel de capacitar as pessoas que vêm até ela. Está compreendendo? Por isso que eu gosto muito, irmão, dessa coisa que está acontecendo aqui. Porque se a igreja ficar se preocupando somente, vamos fazer aqui só um culto assim, só para a gente profetizar uma bencinha assim na vida do povo. Vamos fazer um culto assim, a gente prega uma palavrinha assim, fica aqui enchendo linguiça e tal. O povo vem, aí não sei o que, dá a mão, levanta a mão, dá um glória. E a gente, sabe... E a gente não tem essa preocupação para capacitar a igreja, da igreja entender que ela não está aqui somente para receber uma bênção nessa noite. Você está aqui para receber o impacto do poder do Espírito, para que você possa dar fruto, para que você possa fluir naquilo que Deus te chamou para fazer. A pregação também ela tem essa pegada de capacitação para aqueles que nos ouvem. Sabe, irmãos, e quando a gente traz os dons, a capacitação sobrenatural do poder de Deus sobre nós. Irmão, olha para nós. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado. Bonitinho, né? Tem uns olhos verdes, uns olhos azuis. Mas é uma pessoa normal, de carne e osso, tem emoções. Um dia está para os pés, outro dia está para a cabeça. Um dia está amando todo mundo, outro dia está querendo matar todo mundo. É ou não é verdade? Não, pastor, que eu sou muito crente, eu tomo até Santa Ceia. Eu nunca pensei em matar ninguém, nunca quis dar um soco em ninguém. Sim, Jesus te conhece. Irmão, nós somos normais. Agora, o que eu quero te dizer com isso? Apesar de sermos normais, Deus olhou lá de cima e disse: eu poderia fazer tudo sozinho. Poderia salvar a humanidade sozinho, poderia fazer tudo que eu quisesse sozinho. Mas Deus olhou para mim e para você, cheio de esquisitice, cheio de problemas, cheio disso, cheio daquilo, e disse: eu vou colocar algo valioso dentro dele. E ele vai trabalhar para mim, eu vou incluir ele dentro do meu projeto. Eu vou incluir ele dentro de algo que eu quero fazer na terra. Irmão, você é um privilegiado. Deus olhou lá de cima e disse: eu vou colocar algo preciosíssimo dentro dele. Eu vou colocar algo preciosíssimo dentro dela. E eu vou incluir ele dentro de um projeto que eu quero revelar na terra. Irmão, olha o nosso privilégio. Deus olhou lá de cima e disse: eu vou incluir eles dentro de um projeto que eu quero manifestar na terra. Um projeto do céu. Deus olhou e disse: eu quero usar você para revelar, para manifestar, para fazer esse projeto acontecer. E os dons vêm para a nossa vida para tudo isso. Agora, falando dos dons de curar. O dom de curar. Deixa eu ir para uma parte mais aqui, mais filosófica do negócio. Curar é a mesma coisa que sarar, né? Restabelecer a saúde. Quando a gente fala da cura, irmão, quando a gente aprende, quando a gente recebe de Deus e a gente começa a fluir nos dons, falando propriamente do dom de curar, irmãos, as curas elas começam a acontecer de uma forma natural. O sobrenatural começa a acontecer de uma forma mais natural, começa a fluir. Quando a gente começa a entender que Deus, se Deus colocou sobre a tua vida o dom de curar,
e você começa a fluir nisso daqui, as curas, elas começam a acontecer. Deus começa a te usar para levantar um paralítico, para devolver a vista ao cego, para abrir os ouvidos do surdo. Tem alguém que ainda acredita nisso aqui, irmão? Sabe, irmão, Deus começa a te usar para fazer milagres, para curar pessoas. E esse dom, irmão, ele começa a fluir sobre a nossa vida, e tem algumas formas que ele começa a fluir. Por exemplo, o interessante dos dons, irmão, que a gente fala que tem os 9 dons, mas a gente não precisa dividir os dons. Os 9 trabalham em conjunto, um cooperando com o outro, um somando com o outro para o bom andamento da obra. Por exemplo, um dom que trabalha muito junto com o dom de cura é o dom de palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, irmão, no meio de um culto, Deus te dá uma palavra de conhecimento. Tem alguém aqui dentro que está com a dor na coluna. Deus te dá a palavra de conhecimento. E você lança, irmão, Deus acabou de me revelar. Tem alguém aqui com a dor da coluna. Só que, olha a combinação dos dons. Deus está te dando a revelação da doença de alguém, para que ele venha também te usar no dom de cura. Aí Deus te revela, tem uma palavra de conhecimento. Pá, sou eu, pastor. Estou com coluna doendo, estou com o pé doendo, estou com a cabeça doendo, estou meio assim, estou meio assado. E ali, a palavra de conhecimento fluiu, o dom de cura vem e flui para curar essa pessoa. Mas pastor, a cura no meio dos dons, ela só acontece se Deus revelar que tem alguém doente aqui? Não. Ela é dessa forma, em combinação com a palavra de conhecimento. Mas o dom de cura também ele flui. A pessoa que flui no dom de cura, ele pode estar aqui e ele chamar, irmão. Se ele não tiver nenhuma palavra específica, se ele não tiver nenhuma revelação específica para alguém, ele pode chamar, irmão, quem está doente aqui? Não importa a doença. Eu estou doente, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E todo mundo que estiver doente, levantar e ele ministrar, fluindo no dom que Deus colocou sobre a vida dele ali. E as pessoas também serão curadas. Então o dom de cura flui nesse jeito, nessas funções, sabe, irmãos? E a gente precisa entender uma coisa. Todas as curas acontecem através do dom de cura? Não. Tem outras formas das pessoas serem curadas também. Você pode ser curado através de medicina, né? A gente não prega contra a medicina, muito pelo contrário. Deus pode usar os médicos lá para te abençoar, né? Através de uma cirurgia, através de medicamento, nada contra isso. São curas por meios, pelas vias naturais. A cura, ela também acontece, irmão, pela fé em Jesus. Quem é que crê em Jesus? Diga glória a Deus. A cura, ela acontece pela nossa fé. Nós cremos que Jesus pode curar. A fé em Jesus e na palavra de Jesus. Quando você lê a Bíblia, você lê lá, por exemplo, está escrito que Ele levou sobre si as minhas doenças, Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Você creu em Deus, creu na palavra de Deus, então você pode ser curado, pode ser abençoado. São algumas formas de você receber a sua cura. A cura acontece também, irmão, pode ser que pessoas não tenham o dom de cura, mas que essa pessoa flua no sobrenatural e a fé dela faça com que milagres aconteçam, né? Tem muita gente que já foi usado para curar doentes, mas na verdade essa pessoa não tem lá especificamente o dom de cura na sua vida, mas em algum momento Jesus usou ele, né, com a imposição de mãos, para impor as mãos sobre alguém, para ungir alguém com óleo, e essa pessoa ser curada. A gente vai ver, irmãos, que na autoridade do nome de Jesus, os discípulos saíam por toda parte, e diz a Bíblia, que eles saíam, e cada um carregava um vidrinho de óleo ungido. Por isso, caso da bênção, crê demais no óleo ungido, irmão, porque é bíblico. A Bíblia diz que eles saíam por todos os lugares, ungiam os enfermos, punham as mãos sobre eles e os doentes eram curados. Como um dia disse o bispo Wilson, ele disse, irmão, casa da bênção nasceu debaixo de oração, jejum, Bíblia e poder de Deus. Sabe como é que casa da bênção nasceu, irmão? Casa da bênção nasceu com a grande estrutura. Casa da bênção nasceu através de homens e mulheres que creram no sobrenatural, que criam no poder de Deus, e muitas vezes sem estudo, sem muita cultura, mas com uma fé sobrenatural, que fez homens e mulheres se espalharem pelo Brasil, pelo mundo, e os sinais aconteceram. É porque que eu falei do óleo ungido. Alguém um dia disse, irmão, quando saiu uma dupla de pastor da casa da bênção, da sede, para ir abrir uma igreja, era certo. Eles carregavam suas roupas, sua Bíblia e o vidrinho de óleo ungido, meu filho. Onde eles iam não podia ver um doente. Ungia, todo mundo botava a mão para ser curado mesmo. E Deus honra a fé de um homem e de uma mulher de Deus que crê nos sinais ainda. Nós precisamos crer no sobrenatural. Sabe, irmão, nós somos casa da bênção. Nosso apóstolo fundador já faleceu.
Sua esposa está lá em Brasília. A primeira geração de pastores da Casa da Bênção, daqui a 15, 20 anos, vai ter passado. Vai ficar para nós o legado, vai ficar para nós a história, vai ficar para nós os testemunhos de fé que a gente ouviu, de homens e mulheres de Deus, como o apóstolo Doriel, apóstolo Jair, bispo Wilson, bispo Jaime Caieiro, bispo Palarone. Quando a gente vê homens e mulheres, irmãos, inspirados pelo Espírito Santo, que saíram crendo no poder de Deus. E a grande pergunta que eu faço para nós nessa noite é: como nós vamos dar continuidade ao legado que eles construíram para nós? Sabe uma coisa que eu penso, irmão? Se os nossos pais na fé, os pioneiros dessa igreja, os heróis da fé que eu amo tanto estudar, eu amo tanto ouvir, irmão, se o evangelho que eles pregaram chegaram até mim, debaixo de unção e poder de Deus, ele chegou em mim, ele não chegou para parar em mim. Ele não chegou para parar em mim. O evangelho veio caminhando, tocou a vida desses homens, eles se colocaram à disposição como um rio para fluir através deles, chegou na nossa vida, mas não chegou somente para saciar a nossa sede, chegou para saciar a nossa sede e se transformar em nós um rio de águas vivas que vai fluir do nosso interior. Eu quero dar continuidade a um legado do sobrenatural. Jesus fez, aquilo que os nossos pais fizeram, eu quero dar continuidade no mesmo nível de unção. Irmão, se o evangelho chegou até nós debaixo de poder, a gente dá continuidade nele só com filosofia, sabedoria, palavra assim, o coach. Eu vou pregar uma mensagem assim: você vai vencer, vai dar tudo certo, você é o bonitinho de Jeová. Irmão, se chegou até nós com poder, vai continuar a partir de nós também com poder. Vai dar continuidade àquilo que eles fizeram, como a igreja chegou até nós. A igreja chegou até nós, irmão, não chegou somente com palavra de sabedoria humana. Chegou debaixo de poder de Deus, amém ou não amém? E Deus quer te capacitar, irmão. Deus quer te equipar. Como foi feito aqui o teatro. Irmão, e às vezes você pensa: não, pastor, que eu sou assim, só sou membro. Não, pastor, que eu estou assim, eu estou chegando agora. Não, pastor, porque, sabe, é que eu não sei pregar. Eu não sei nem tocar um instrumento, não sei cantar, não sei fazer nada. Irmão, existe um espaço para todo mundo aqui dentro. Existe um espaço para todo mundo aqui dentro. Um dia Jesus me deu uma revelação. Eu estava pensando. Jesus falou algo comigo, irmão. A Bíblia diz assim, que a seara é grande e poucos são os. Mas, irmão, pensa comigo. O Brasil tem muitos evangélicos, sim ou não? Há quem diga hoje que o Brasil está chegando a uma média de uns 40% da sua população geral a ser evangélico. Irmão, vamos botar 40%, 35%, vamos botar para baixo. Aí, a maior nação cristã do mundo, ó, vai vendo. Irmão, uma multidão de crente. Aí Jesus falou comigo assim, ó: na verdade as searas são grandes, não é por falta de crente, é por falta de trabalhadores. Você precisa entender isso. Não é por falta de crente. Não falta crente, irmão, para a gente virar o Brasil de cabeça para baixo de um dia para o outro, debaixo de um avivamento, não. Não falta crente, não. Falta é trabalhadores. Falta é gente disposta a dizer: eu vou fazer parte desse negócio, eu vou colocar minha mão também no arado, eu vou também deixar Deus me usar, eu vou sair da religiosidade, eu vou parar de ficar só criticando, só falando mal, só enxergando defeito, eu vou parar de ficar reparando em tudo e todos, fulano isso, fulano aquilo, e eu vou me colocar na brecha, e Deus também vai me usar, e eu vou deixar Ele fazer o que Ele quer também através da minha vida. Não é por falta de crente que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, é por falta de trabalhadores. Se tem 35% ou 40% de crente no Brasil, irmão, se cada crente do Brasil ganhar uma alma, a gente já pula para 80% da população. E aí depois soma e fala assim: oh, você ganhou uma, eu ganhei outra, agora nós vamos trabalhar juntos, vamos ganhar mais uma. Completou os 100. Ó, como é que é forte? Entendeu?
Quem quer ser usado por Deus aqui, irmão? Levanta a mão, deixa eu ver. Só para eu saber se eu estou pregando para o povo certo. Essa é a nossa hora, irmão. Essa é a nossa vez. Deus vai te usar, vai te capacitar. Irmão, quando a gente lê a Bíblia, nós vemos uma diferença entre os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. O dom de curar, ele restabelece aquilo que já existe, né? O dom de curar, ele restabelece. Você está com alguma parte do corpo doente, está com alguma situação, ele cura aquilo que já existe. O dom de operação de maravilhas, ele é tão forte, irmão, que eu já vi casos de... Quem já viu perna crescer? Levanta a mão. Quem nunca viu perna crescer, não? Olha lá. Quem já viu? A pessoa tem uma perna maior do que a outra, 10 centímetros assim. E a pessoa vem, ora, põe a mão, e aquilo ali, operação de maravilha, perna crescer. E a perna cresce. Já vi vídeo de orelha, a pessoa não tinha orelha, tudo fechado assim, ó. Tudo fechado. Entendeu? E na operação de maravilha, Deus abriu aquele ouvido e a pessoa passou a ouvir. Quem crê no sobrenatural? Então, a cura, o dom de cura, ele restabelece aquilo que já existe, né? Agora, a operação de maravilha, até se preciso for, ele cria, meu filho, milagres criativos. Não tinha um rim, daqui a pouco cresce um rim lá, o médico vai ver, não tinha ontem, agora já tem. Você crê nisso ou não? Poder de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, irmão, nós vemos alguns exemplos bíblicos. Eu não tenho muito tempo para a gente parar lendo, mas você lê, se você estiver anotando, depois de chegar em casa, você lê Atos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 7 ao 9. Você vai ver Paulo curando um homem, né, pai de Públio. A Bíblia diz, né, versículo 8 diz assim: e aconteceu o estado de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Paulo fluindo no dom de cura. Paulo, né, irmão, foi poderoso em Deus. Agora, vamos ler o versículo 9, que eu, mais para frente vou ler outro versículo que tem a ver com isso aqui. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e foram curados. Olha só, irmão, quando a pessoa começa a fluir no dom de cura, ou nos outros dons, mas hoje falando propriamente do dom de cura, um foi curado, e o resultado disso foi o quê? Mas outras pessoas daquela cidade ficaram sabendo do milagre que Deus usou Paulo para fazer, e foi até a igreja de Paulo, para também serem curados, serem abençoados. Olha os frutos dos dons em atividade. Olha o fluir sobrenatural da coisa acontecendo. A gente vai ver mais isso aqui também em outro versículo. Abra aí a sua Bíblia lá em Atos 9. Atos 9, versículo 33 ao 35. Você vai ver a cura de um homem chamado Enéas. Deus usando agora o apóstolo Pedro. Diz assim, 33: e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. Olha o resultado do milagre acontecer. Olha o resultado do dom em atividade. Versículo 35: e viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Olha o resultado, irmão, do dom em atividade. Agora Pedro é usado para curar Enéas, e a cidade inteira teve que reconhecer: foi Deus que fez. E o povo foi para o culto, irmão, foi impactado pelo poder de Deus e se converteram ao Senhor. Lembra que eu falei que quando o dom está em atividade, os resultados, irmão, eles são maiores. A coisa fica maior. É como derrubar uma árvore no machado ou na serra elétrica, na motosserra. Você escolhe como você quer trabalhar. Olha, vamos ver outro versículo aqui. Mateus 8. Você vai ver Jesus sendo usado nas curas. Mateus 8, versículo 1 ao 3. Que vai dizer assim: descendo ele do monte, o seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me limpar. Jesus, estendendo a mão, o tocou
e disse: quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Lembra que eu falei, quando a gente entender o dom que Deus quer nos usar e a gente começar a fluir? Perceba a facilidade, irmão. Jesus não ficou lá com ele assim: não, deixa eu ver se Deus quer, deixa eu ver quem pecou, se foi você, se foi o outro. Senhor, o Senhor pode me purificar. Quero, seja limpo. Perceba a facilidade do fluir do dom, do sobrenatural acontecer. E o leproso imediatamente foi curado, ficou purificado, foi limpo da sua doença. Agora pula aí para frente, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos ler só o versículo 10 e o 11. Diz assim, ó: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha Jesus fluindo nas curas, irmão. Aqui você conhece a passagem. Os 4 amigos descem o paralítico ali, Jesus perdoa o pecado dele. Os fariseus começam a murmurar: quem é ele para achar que perdoa pecado? Ele disse: eu vou mostrar para vocês, o poder que está sobre mim não é só para perdoar pecado, vou curar ele agora também. Deu uma palavra de comando, a cura aconteceu e o povo ficou o quê? Maravilhado. Olha o resultado do dom fluindo, irmão. Versículo 12: e levantando-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Interessante, né, irmão? Que a palavra de Deus já era pregada, mesmo antes de Jesus vir. Não o evangelho do reino que a gente conhece, mas a palavra de Deus já era pregada. Os fariseus pregavam todo sábado lá na sinagoga, mas eles nunca viram milagres. Eles nunca viram a testificação da mensagem que eles pregavam. Muito pelo contrário, eles viam fariseus que diziam para não roubar, mas roubavam. Que diziam para não matar, mas matavam. Diziam para não se prostituir, mas se prostituíam. Diziam para não fazer o que era errado pela palavra de Deus, mas eles viam os fariseus fazendo. E o resultado disso, irmão, é que não tinha poder, não tinha milagre, não acontecia. E que agora aparece um tal de Jesus saindo lá de Nazaré. Alguém até pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Jesus, ele se levanta, cheio do Espírito Santo, no poder e na autoridade. E agora ele começa a pregar uma mensagem. A mensagem de Jesus é diferente. Quando você lê os evangelhos, quando as pessoas ouviam Jesus pregar, as pessoas diziam sobre Jesus assim: esse camarada prega diferente. Esse cara não prega como os escribas e como os fariseus. Eu amo esse versículo, irmão. Quando Jesus me revelou esse versículo, eu orei, eu disse: Jesus, essa palavra precisa ser uma realidade na minha vida. As pessoas ouviam a pregação de Jesus e diziam: ele prega diferente. Ele não prega como os escribas e fariseus, porque a palavra dele vem cheia de autoridade. A palavra dele vem cheia de poder. A palavra dele é testificada pelos milagres. A mensagem que ele prega não é só um discurso vazio, mas depois que ele prega que ele cura, ele vai lá, põe a mão no doente e o doente é curado. E as multidões se maravilhavam debaixo do poder de Deus. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Eu não gosto de pregar só para encher linguiça. É assim que fala aqui também, quando o pregador fica meio esquisito. Subir no altar para encher linguiça, não é verdade? Aqui tem que ter poder de Deus, não é verdade? As pessoas têm que olhar a multidão lá fora, mas tem que olhar e falar: rapaz, você viu o que aconteceu? É poder de Deus, entendeu? Um dia alguém veio me perguntar: qual que é a técnica que você usa para pregar? Eu falei: técnica? Mas que raio de técnica é esse, irmão? Eu disse: como é que você faz se pro fogo cair? Eu falei: varão, não sei não. Uai. Ele achou assim que eu tinha uma técnica, que eu fazia assim uma magia assim, ó. Dava um alacazão, uma varinha mágica, mandava assim um abracadabra. Eu fiquei olhando na cara dele, fiquei sem resposta. Eu falei: não sei não. Não tem técnica não, hein? Eu só prego assim, sabe? Eu prego, começo a orar e depois Jesus vê o que ele faz, hein? Eu
tenho que crer, irmão, nisso aqui que eu estou pregando. Eu tenho que crer na Bíblia que eu carrego. Eu tenho que crer na mensagem que eu prego. É a verdade de Deus. E o poder de Deus ainda é. O Evangelho ainda é poder de Deus. Para curar, para libertar, para salvar, para transformar. É poder de Deus para encher com o Espírito Santo. É o Evangelho de Jesus. Isso aqui não é filosofia de homem. Isso aqui não é palavra motivacional. Aqui não é um clube social. Aqui não é um lugar diferente. Senão a casa de Deus. A igreja do Senhor. Isso aqui ainda é igreja, irmão. Se não tivesse poder de Deus, qualquer outro lugar pode juntar a multidão. Junta ou não junta? A igreja só é chamada de igreja, irmão, por causa da presença do Espírito Santo, do poder de Deus que se manifesta. Porque no estádio de futebol a gente também consegue juntar a multidão. Na frente do boteco, bota a televisão lá para passar um jogo lá, para você ver se não junta a multidão. Hã? No cinema também junta. Junta ou não junta? A multidão lá. No teatro. Hã? Só que a diferença, irmão, que é o que acontece aqui não acontece lá não. Os milagres que acontecem aqui não acontecem lá não. No máximo eles podem ficar emocionados vendo o filme do Titanic. A hora que ele está vendo lá o rapazinho lá afundar assim, ó. Aí fica até emocionado, até mexe assim com as emoções dele. Mas aqui, irmão, nós chora, mas é mudado pelo poder de Deus. Aqui a gente cai, é arrebatado no poder de Deus, o milagre acontece. Lá pode até juntar multidão, irmão, mas aqui ainda é a igreja do Senhor. Ai, os milagres acontecem. O poder de Deus tem que acontecer entre nós. As multidões ficaram maravilhadas. Para a gente encerrar, último versículo. Leia aí Lucas capítulo 4. Versículo 37 em diante. Fique de pé, já para a gente já caminhar para o final. Hoje é noite de Santa Ceia, a gente tem que remir o tempo. Lucas capítulo 4, versículo 37 em diante. E a sua fama se divulgava por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus na sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Pedro estava enferma com muita febre, e oraram por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e ela levantou-se e logo os servia. Jesus fluindo em cura. Milagre aconteceu. E olha o resultado do fluir do dom. 40. E ao pôr do sol, todos os que eram enfermos de várias doenças, nos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Igreja viva do Senhor, Deus quer te usar. Quando eu disse que não é por falta de crente, mas por falta de trabalhadores, eu creio que essa é uma noite de alistamento, irmão. Eu creio que essa noite é onde Deus vai despertar ainda mais o seu dom. Pastor, eu não sei nem o que eu faço da vida na obra de Deus. Não sei nada, não conheço nada, não tem nada assim. Irmão, mergulha num ambiente de oração que Deus vai te revelar o que Ele quer que você faça. Só que, irmãos, todos nós queremos a unção, queremos o poder, queremos a graça, queremos a autoridade. Só que existe um preço a ser pago. Existem renúncias a serem feitas. Existe, a palavra é justamente essa, um preço, irmão. Cada um de nós precisamos pagar. Eu fico vendo, irmãos, a gente estava conversando esses dias e estava conversando eu, o Pedro e o Teobaldo, e eles falando, não sei, vai subir o monte. E o Teobaldo falou uma coisa, ele falou, a turma aqui consagra mesmo, irmão. Esse é o caminho, irmão, para receber poder de Deus. Consagração, oração, jejum, Bíblia, santidade, renúncia, abrir mão de certas coisas, abrir mão de certos confortos. Sabe, quando a gente olha o preço que algumas pessoas pagam, você acha que para a igreja Casa da Bênção em Lima Duarte hoje ser o que é? Está cheia do jeito que está aqui agora, e esse não é o primeiro culto, é o segundo culto do dia.
Na sexta-feira, 2 cultos. Sexta-feira de tarde tem sido uma bênção. O povo está vindo com vontade. Você chega, você vê as sextas-feiras lotadas, fervendo de gente. Você vê os cultos fervendo de gente. Você pensa que isso cai do céu? Não. Alguém pagou o preço. É muito jejum. É muita oração. É muita renúncia. É muito abrir mão de si mesmo para viver o que Deus quer que você viva. Eu estava ouvindo alguém e ele disse, e ele é muito usado, irmão, nas revelações. Ele é um raio-x de Deus mesmo. Ele vê coisas que ninguém vê, meu filho. E um dia ele está, e depois de Deus usar ele tanto poderosamente, ele disse: irmãos, vocês acham bonito tudo que Deus está fazendo aqui? E ele disse: Deus quer dar para vocês também. Só que existe um preço a ser pago. Está vendo todas as curas, as revelações, os milagres que aconteceram aqui agora? Isso não me custou nenhum real. Eu não comprei. Mas eu paguei um preço. E alguém perguntou: qual o preço, pastor? Ele disse: o dom de revelação, o dom de fluir na palavra de conhecimento. Ele disse: me custou 100 noites no monte, orando de meia-noite às 5 da manhã. Alguém olha e diz: 100 noites, pastor, que isso? Que preço, que prova, que luta. Irmão, muito provavelmente alguns de nós aqui ainda vai viver 70 anos. Alguns de nós aqui vai viver seus 50, 60, 40 anos. E aí pensa, faz o cálculo junto comigo. Será que vale a pena para você? Eu estou dando um exemplo do sacrifício dele. Investir 100 noites, 100 dias, de 50 anos, se humilhando diante do Senhor Jesus, buscando a face dele, clamando, jejuando, consagrando, para em 100 noites ele te dar um dom, um poder, uma autoridade, que depois vou botar 50 anos, depois durante 49 anos e não sei quantos meses, Deus vai te usar para impactar a terra através daquilo que Ele te deu. Quando você para calcular desse jeito, você vê que 100 noites não é nada. Você vê que você fazer 3 dias de jejum no pão e na água não é nada. Você vê que você ficar 3 dias ali trancado dentro do seu quarto, abrir mão de qualquer social do lado de fora, você, Bíblia e Jesus, para Jesus falar com você e você receber uma unção poderosa, vale a pena. Porque depois você vai ter 49 anos, não sei quanto para frente. Quando a gente para calcular assim, a gente vê que vale a pena. Sabe o que não vale a pena, meu irmão, minha irmã? E hoje eu quero te desafiar. Não deixa de me amar não, fica com raiva, mas fala, o pastor falou a verdade mesmo. Irmão, o que eu não quero é eu ainda ter 50 anos pela frente, e daqui a 50 anos, quando eu estiver lá com meus cabelos brancos, eu olhar para trás e dizer: naquela noite eu ouvi que valeria a pena eu investir 100 dias para viver depois 49 anos debaixo de uma unção poderosa. Mas eu escolhi não investir 100 dias e passei 50 anos vivendo nada do que eu poderia viver. E quando chegar lá na frente, você olhar e dizer: na verdade, eu poderia ter me consagrado um pouco mais. Eu poderia ter buscado um pouco mais. Eu poderia ter orado, jejuado. Eu poderia ter ido mais na igreja. Eu poderia ter feito mais a obra. Eu poderia ter deixado Deus me usar mais. Existe um desafio do céu aqui sobre a nossa vida. A pergunta é: quem está disposto a investir tempos da sua vida em consagração a Deus, para que depois desse investimento você possa fluir pelo resto dos anos naquilo que Deus está colocando sobre a tua vida? Essa é a pergunta que eu encerro a minha mensagem. E eu quero orar com você nessa hora. Eu quero orar, irmãos, para que Deus nos dê graça, para que a gente viva o Evangelho
de uma forma poderosa. Como foi falado aqui no teatro, irmão, nem todo mundo vai pregar. É muito forte isso aqui, porque às vezes alguém falou: eu fui pastor há 20 anos, mas não, eu queria te usar lá dentro do hospital. Estou falando sobre você descobrir o teu dom. Estou falando sobre você descobrir a forma como Deus quer te usar. Tem gente que é chamado para o altar, mas tem gente que Deus chamou, de repente você vai ganhar muito dinheiro e você vai ser um investidor do reino de Deus. Tem gente que Deus chamou para o altar, tem gente que Deus chamou para trabalhar como médico dentro de um hospital e ali dentro ele fazer a diferença. Tem gente que Deus chamou para o altar, mas tem gente que Deus chamou para abrir empresa e prosperar, ficar rico. E o dízimo dele ser altíssimo, as ofertas que ele der ser altíssima. A hora que a igreja vier com um projeto, ele dizer: pastor, vai lá, faz o cálculo, faz o orçamento, e quem paga sou eu. E não fica avarento não, irmão, que eu não estou te falando só de você de ganhar dinheiro não, meu irmão. Fica avarento e fica feliz só porque você vai pagar a conta não. Eu estou te falando de um dinheiro espiritual, de um ministério que Deus colocou sobre a tua vida. Tem gente que tem facilidade de ganhar dinheiro, mas gasta tudo em outro lugar. Entendeu? Tem gente que tem facilidade de fazer dinheiro. Se ele abrir, ele pode abrir agora uma loja de meia aqui, irmão. Daqui a amanhã ele é a maior loja de meia da cidade de AD. Entendeu? Tem gente que Deus chamou para ser da oração, da intercessão. Sustentar a tua igreja ali, ó, na oração. E às vezes você está aí, ó, parado, pensando. Irmãos, eu olho para mim e eu digo: meu Deus, eu pregar? Irmão, eu me acho tão ruim, irmão, você não tem noção. Me acho tão ruim. Às vezes eu chego em casa e vou ver a live do culto, irmão. Eu boto a live do culto para me ver pregando. Eu mesmo desligo a live de eu pregando. Porque eu não gosto de me ouvir pregando. Pastor, também não gosto de te ouvir pregando não. Fica tranquilo, somos dois. Eu boto lá no celular, meu filho, eu fico doido. Por que eu grito tanto? Às vezes eu fico me perguntando: por que eu gritei, cara? Às vezes eu fico olhando, eu tenho um jeitão meio assim, né? Meio nordestinão, brabo. Aí tem um jeito meio assim de falar assim, né? Eu fico olhando e falo: meu Deus do céu, eu não aguento minha voz nas lives. Você vê. Por isso que eu te falei, irmão, gente um igual ao outro. Cheio de problemas, cheio de crise, cheio disso, cheio daquilo, cheio de incertezas. Eu estava essa madrugada orando lá em Valadares e eu disse: Jesus, só me faz uma coisa, por favor. Já viu aquela oração? Eu ouvi alguém pregando e alguém disse: a oração do desesperado. Quando você diz assim: Deus, pelo amor de Deus. Eu falei: Deus, pelo amor de Deus, só não me deixa perder tempo fazendo algo que o Senhor não me chamou para fazer. Só não me deixa perder a vida sendo alguém que o Senhor não me chamou para ser. No altar da igreja de Valadares, irmão, 3 horas da manhã eu estava orando, dizendo isso para Deus. Só não me deixa ser e fazer o que o Senhor não quer que eu faça e o que o Senhor não quer que eu seja. Me dá cada dia mais clareza do chamado, do propósito, daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fecha os teus olhos. Tem uma unção muito forte pairando aqui sobre esse lugar. Para aqueles que querem ser usados por Deus, eu quero profetizar algo sobre a tua vida. E eu passo o microfone agora para o nosso pastor. Eu quero profetizar para você que está chegando um tempo sobre nós, onde o Espírito de Deus vai clarear cada dia mais a tua visão espiritual. Você vai entender cada dia mais o teu chamado. Você vai entender cada dia mais a tua função. Você vai entender cada dia mais o porquê que Deus te chamou. Você vai entender cada dia mais o porquê que você está aqui nessa igreja numa noite como essa. Você poderia estar em qualquer lugar, numa lanchonete, num boteco, vendo um jogo. Você poderia estar na sua cama uma hora dessa, mas Deus te colocou dentro de uma igreja para ouvir um povo barulhento dizer para você: Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Espírito, que desce como fogo. Levante a tua mão e adore ao Senhor. Como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo.
Espírito, 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 que desce como fogo, vem come Pentecoste, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Diga mais uma vez, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, Aleluia! ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, 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 aleluia! que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Eu adorarei, diga assim, ó. Eu adorarei Ao Deus da minha ao vida. Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, profetiza, igreja. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Você vai profetizar bem suave. Que desce como um fogo, Vai lá, assim, ó. vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Mais uma vez, diga Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Que desce como um fogo. Aleluia. vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a